Olá, povo de Deus, sexta-feira depois das cinzas, 7 de março de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 58, de 1 a 9, Mateus 9, 14 a 15. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito. Se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu, acaso é esse jejum que aprecia o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. O contexto do nosso profeta de hoje é do século VI a.C., pois trata-se do terceiro Isaías, um profeta pós-exílico, que clama por coerência do povo entre as práticas religiosas, cultuais e a conduta do dia a dia na sociedade. Hoje ele grita bem alto para que o povo viva autenticamente a fé. De nada adianta a prática do jejum se no cotidiano se pratica a injustiça. A vida religiosa tem consequências práticas, senão ela se esvazia e se reduz a ritualismos estéreis. Jejum só tem sentido se está conectado com a prática do direito, da justiça e do bem comum. A mensagem forte de Isaías se deve à repetição do povo dos erros do passado. Depois da volta do exílio, era de se esperar que o povo tratasse da restauração do país em novos moldes. Porém, o que se via era a mesma repetição de condutas pré-exílicas, como um desleixo total na observância dos compromissos assumidos com Javé. O povo só sabia reclamar que Deus os havia abandonado, não escutava mais suas súplicas, nem via seu esforço na prática do jejum. O profeta alerta que não se trata de surdez ou indiferença de Deus, mas aos abomináveis hábitos do povo de misturar religião com falta de ética, com práticas de injustiça. Sendo assim, não é Deus que se afastou do povo, mas foi este que ignorou
os compromissos próprios da aliança. Sem solidariedade com os pobres, o culto se esvazia, torna-se estéril. Não basta manifestação exterior de conversão. É preciso uma prova real na caridade e na misericórdia para com os pobres e oprimidos. Daí a força do oráculo transmitido por Isaías. O jejum que prefiro é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição, repartir o pão com o faminto, acolher em casa pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, não desprezes a tua carne. Somente depois disso, Deus se manifestará, unindo sua glória com a prática da justiça do povo. Mateus 9, 14 e 15. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, jejuarão. A prática do jejum era comum no tempo de Jesus, e os discípulos de João e os fariseus seguiam à risca esse preceito. Mas acabaram por se incomodar porque os discípulos de Jesus não o faziam. Jesus quer dizer-lhes que seus discípulos já estão experimentando as alegrias dos tempos messiânicos, com a sua presença, o que dispensava tal costume. Acontece que para isso era preciso acreditar que Jesus era o Messias esperado, o que nem fariseus e nem todos os discípulos de João estavam convencidos. Podemos discutir também hoje qual é o papel do jejum como prática penitencial. Há quem jejue até por recomendação médica, um jejum equilibrado e sadio. Porém, o jejum que nos é proposto nesse tempo quaresmal deve suscitar em nós a solidariedade. Com o jejum, aprendemos a conhecer e a ordenar nossos diferentes apetites, mediante a moderação do apetite fundamental e vital, a fome. Aprendemos dessa maneira a regular nossas relações com os outros, com a realidade exterior e com Deus, relações muitas vezes motivadas pela voracidade. Ao mesmo tempo, o jejum nos desperta a fome essencial, fome de sentido, fome do reino, fome em favor da vida. O jejum bíblico vai além de um ato voluntário, significa uma atitude de vida. Ele nos humaniza, nos faz descer do pedestal e nos torna mais sensíveis e solidários. Fazer jejum tem sentido quando brota da sensibilidade que evita o desperdício, o consumo desenfreado, o esbanjamento. Assim, jejuamos para crescer, jejuamos para recordar que as coisas não são um fim, mas um meio. Jejuamos como forma de olhar ao redor e recordar que a realidade é muito mais ampla que nossa própria situação. Jejuar não é deixar de comer, é aceitar de maneira consciente que nossos desejos, nossas necessidades, nossos interesses, nossas preocupações não são o centro do mundo. Por isso, jejuar pode ser um convite a ordenar a mente, a pacificar o coração, a serenar os olhos, a guardar a língua, purificar a tendência ao imediatismo, ao falso moralismo, puritanismo e perfeccionismo.
Vivemos numa sociedade onde dois fenômenos caminham de mãos dadas: obesidade e fome. Eles podem funcionar como indicadores da desigualdade social. Nesse contexto, a prática do jejum pode ser como solidariedade de uma pessoa obesa com tantos irmãos que passam fome. Um beijo no seu coração.